Olá, muito boa tarde. Quando em foco está essa reunião pré-sinodal que, por indicação do Papa Francisco, junta por estes dias no Vaticano 300 participantes vindos de todo o mundo. Iremos conversar com um deles, o Rui Teixeira, que está connosco. Mas antes olhamos ainda outros temas da atualidade religiosa. Os adolescentes são hoje uma cultura própria com a qual o professor tem de saber comunicar. "50 professores, todos de educação moral e religiosa católica e vindos das diversas ilhas dos Açores, estiveram em Ponta Delgada numa ação de formação promovida pelo Secretariado Nacional de Educação Cristã. A reflexão centrou-se na mudança cultural que se verifica nos adolescentes e na forma como estes percepcionam a dimensão religiosa. Ana Costa Oliveira, da Universidade Católica Portuguesa, identificou uma mentalidade educativa que tende a promover apenas o conhecimento e a competitividade. No seu entender, a disciplina de MRC dá capacidades únicas para inverter este estado das coisas. Acho que tem um potencial quase único, não é? Não é a única disciplina que o pode fazer, é um espaço que por si só é um espaço de excelência para que isso aconteça. Por um lado é a educação socioemocional, por outro lado a educação também para o transcendente. Alfredo Teixeira sublinhou a mutação cultural que se verifica hoje na adolescência. Este investigador diz que estamos na presença de uma cultura própria que já não aceita a imposição de conceitos sem os entender e considera também estarmos perante um grupo humano com uma grande capacidade de autonomia. Portanto, eu tenho que encontrar formas que poderia pensar como uma forma de diálogo cultural e já não a partir dos modelos de simplesmente uma lógica de ensino. Ensino-aprendizagem, que são as lógicas dominantes na nossa escola e não tanto as lógicas de encontro de culturas, que é de facto uma lógica muito importante hoje. Segundo Alfredo Teixeira, a experiência de MRC é muito favorável nesta dinâmica do encontro cultural e na diferença. Foi gratificante para os professores. Vimos professores entusiasmados, vimos professores que saíram mais animados, com mais ferramentas para, em contexto educativo, trabalharem com as crianças do primeiro ciclo, trabalharem com os adolescentes do secundário, que eram estas duas grandes temáticas desta formação. Os docentes confirmaram esta importância do estar próximo e da partilha de conhecimentos, ainda mais neste contexto de arquipélago. Estas formações ajudam-nos a refletir um bocadinho se o nosso trabalho está a ser correto ou não, se as nossas atividades estão bem aplicadas ou não, e então eu, no meu caso, aproveito sempre quando há este tipo de oportunidade de vir cá para refrescar um bocadinho as minhas ideias e atividades que costumo fazer nas minhas aulas. Estando a trabalhar num espaço físico como os Açores, não é? Em que há um isolamento maior até mesmo geográfico em relação aos colegas do continente, este espaço de partilha onde podemos trocar ideias, ouvir novos pontos de vista é fundamental porque nos enriquece enquanto profissionais, o que obviamente depois tem um reflexo muito grande no nosso ambiente de sala de aula e isso nota-se na convivência com os alunos e na vontade com que eles todas as semanas regressam à aula de religião moral. Nas Ilhas dos Açores, registra-se uma grande adesão à disciplina de MRC, mas também a menor penetração que esta revela entre os alunos do ensino secundário. A nossa grande luta, e aí temos que repensar a nível de equipa e também de estratégias, é o que é que poderemos fazer para cativar novamente os alunos do ensino secundário. Porque eu costumo dizer que ao termos alunos, não são só os alunos, são os 16 mil e tal que nós temos matriculados a nível Açores, mas são também os pais e mães, e isso tudo junto, tudo somado, já dá muitos milhares, já dá uma parte significativa da população açoriana. A realidade dos Açores a fechar o pano sobre esta proposta formativa que percorreu o país no primeiro trimestre deste ano, mobilizando mais de 900 professores de MRC. Trabalha-se já em modelos que assegurem, no futuro, iniciativas semelhantes.
estamos abertos para reforçar esta modalidade de formação, intensificá-la, ou então também reinventar outros tipos de formação, nomeadamente, enfim, um grande espaço, um grande debate, um grande tempo de discussão, de debate sobre a educação em geral, sobre a presença da educação moral religiosa católica no sistema educativo, envolvendo pais, envolvendo os próprios alunos, enfim, são sonhos. A disciplina de MRC é de oferta obrigatória no nosso sistema de ensino e de inscrição opcional por parte do aluno. Conjuga os princípios da ética e da moral cristã com uma leitura humanista e cívica da sociedade. Uma leitura atenta à vida e à realidade cultural das ilhas. É este o itinerário da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nos Açores. António Rocha é diácono permanente e naquela madrugada presidia a celebração que marcava o início de mais um dia de caminhada para os romeiros de Vila Franca do Campo. Horas depois, já se encontrava na Escola Básica e Secundária do Nordeste, onde é professor da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Diz-nos que, por aqui, os alunos têm ainda uma noção importante do que é a comunidade. Aqui eles trazem um pedaço essa dimensão, ainda chegamos às famílias e conseguimos cativar, de certa forma, não apenas por essa razão, mas também por aquilo que é praticado, que é feito e desenvolvido em contexto de sala de aula e nas atividades que nós também os implicamos. A educação moral, segundo o feedback que eles nos vão dando, para além de prosseguirmos o programa que está definido em termos nacionais, vamos sempre adaptando ao contexto para podermos partir do aluno para mais fácil chegarmos a ele. A disciplina de MRC é um espaço curricular, mas também de muita partilha e análise da realidade que o aluno habita. Vemos uns filmes educativos, aprendemos umas lições de moral, uns ensinamentos assim sobre a vida e também fazemos algumas fichas de trabalho sobre algumas personagens importantes da história. Porque eu acho que é uma disciplina que se aprende muitas coisas sobre Deus e que nós podemos aprender mais coisas acerca dele. Nós aprofundamos o nosso conhecimento, falamos sobre o nosso dia-a-dia e fazemos fichas de trabalho, trabalhos de grupo, vemos filmes, mas tudo à base da vida cristã e do nosso dia-a-dia. A aula de moral é divertida, porque os professores daqui são, além de professores, são amigos, transmitem-nos valores. Primeiro, eu sou católica, sou cristã católica, e eu acho que moral é uma disciplina onde podemos conviver uns com os outros e é uma disciplina onde podemos aprender várias coisas sobre a nossa religião e também ver filmes de várias coisas que acontecem no nosso dia-a-dia e no final tem tudo um moral da história. MRC é uma proposta educativa em meio escolar que olha o aluno em todas as suas dimensões. A disciplina que nós estamos aqui a falar, em particular, tem esta vertente muito mais acentuada porque pretende, para além de tudo, também transmitir valores de cidadania aos nossos alunos, aos nossos meninos, que serão os futuros homens e mulheres de amanhã. Portanto, essa transversalidade vê-se porque, efetivamente, consegue articular a disciplina com outras disciplinas e para podermos formar um aluno, um ser como um todo. Mas em São Miguel há uma grande preocupação em conciliar a fé católica com o conhecimento e a valorização das tradições locais. Por exemplo, as domingas, o que é que nós vamos fazer lá, nas festas de Espírito Santo, das festas religiosas, tudo à base, e a gente falamos do que é que nós fazemos lá, falamos sobre o que é que a gente deve fazer, sobre, por exemplo, o nosso comportamento quando a gente estamos lá. Sim, também falamos sobre isso nas aulas como procissões, as romarias e Espírito Santo, sim. E tu gostas de ver quando há essas festas? Gostas de ver os romeiros a passar, ou as festas de Espírito Santo?
Gosto, acho bastante interessante essa cultura religiosa que nós temos aqui na ilha. Nós começamos a aprender na igreja, mas também nas aulas de moral os professores explicam as romarias e na escola costuma sempre haver uma romaria, em cada ano costuma sempre haver uma romaria. Por exemplo, este ano vai haver uma romaria da escola até a Ermida de São Pedro. Para o professor, a valorização das tradições religiosas é uma forma de sublinhar a identidade cultural dos alunos. Não podemos apenas seguir o que está padronizado, mas é necessário desenvolvermos atividades específicas que digam respeito à cultura religiosa também do sítio onde estão integrados. Por exemplo, na próxima semana já vamos ter uma atividade no âmbito das romarias, mas uma romaria específica que é a romaria que fazem que não é santuário oficial, mas é para agentes da localidade, que é o Pranto, a Senhora do Pranto. E aí eles fazem uma peregrinação a este espaço, onde terão também depois uma celebração no final. E a prova de que os alunos valorizam estas vivências da fé salta à vista naqueles que, pela Quaresma, se fazem à estrada, incorporando as romarias. Neste grupo de romeiros de Lagoa de Santa Cruz, encontramos alunos de MRC. O que é que tu esperas aqui encontrar nestes dias de caminhada? Aprender mais com Jesus e assim. É a primeira vez que vens? Não, a segunda. O meu pai faz todos os anos e queria experimentar. Tu estás inscrito na aula de moral na tua escola, não? Sim. E o que é que tu fazes nessa disciplina? Essa minha professora explica a matéria e isto. E ele fala-vos desta tradição também? Sim. Meti já há muitos anos e então desde pequenino que ia bocadinhos e eu quando eu cheguei aos meus 10 anos fui. Para estes romeiros, a disciplina de MRC facilita-lhes a aprendizagem das realidades de fé. O que significa também Jesus, a paz, os símbolos da paz e etc. E também falam sobre as tradições aqui da ilha, dos romeiros, do espírito. Sim, sim, o que é que quer dizer a soca, isso. O grupo começava naquele dia a Romaria de Quaresma e no seu itinerário visitou o grupo de professores de MRC reunidos em Ponta Delgada para uma ação de formação. Agência.eclésia.pt é o portal informativo da Igreja Católica onde encontra o essencial da informação. Aos 30 anos, Rui Teixeira é médico, é docente universitário, é também escuteiro e é nessa condição que representa, nesta reunião pré-sinodal, o movimento escutista que congrega tantos jovens em todo o mundo. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Participa neste pré-sínodo em representação da Conferência Internacional Católica do Escutismo e começo por perguntar o que é que os escuteiros querem levar até este sínodo. Bom, em primeiro lugar, acho que a diversidade que nos representa, diria, porque, portanto, a Conferência Internacional do Escutismo Católico pediu-me, entre outras tarefas que distribuímos entre nós, que representasse o movimento a nível mundial no pré-sínodo e a primeira coisa que chegámos à conclusão quando batemos o assunto é a grande diversidade que temos dentro de nós e é isso também que pretendemos levar. Em segundo ponto, um pouco a experiência de mais de 100 anos de trabalhar com os jovens, não é? Desde Baden-Powell e depois de Jacques Sevin, fundador do Escutismo Católico, todo o know-how que temos vindo a aprimorar ao longo deste tempo e que acho que pode dar um bom aporte ao debate no pré-sínodo. Este know-how, esta experiência leva a conhecer bem os jovens dos nossos dias. O escutismo trabalha com eles em diversas atividades, percebe muito das suas dinâmicas e no seu entender, que desafios cabem à Igreja também neste chegar junto dos jovens, neste cativar os mais novos, também para os envolver nesta dinâmica de vida em Igreja. Em primeiro lugar, acho que para entender os jovens, o que dizia, não é? É preciso ouvi-los. E, portanto, acho que é isso que a Igreja pretende e o Papa pretende e diz que quer colocar os jovens no centro da sua atenção neste diálogo, nesta conversa acerca do
dos jovens. Aliás, o tema do Sínodo é os jovens, a fé e o discernimento vocacional, e os principais intervenientes do Sínodo são bispos e outras pessoas que se dedicam a este assunto pastoral com mais tempo, não é? com mais experiência. Mas penso que a sensibilidade do Papa é, primeiro vamos ouvir os jovens, que são realmente o enfoque, e depois vamos conversar. E penso que o desafio, quer para a Igreja, quer para o escotismo, é também ouvir os jovens. Quer dizer, falava num nível mundial, se calhar, maior, em Roma, mas falo também no nível mais local. O desafio é ouvirmos os jovens, e não são fáceis de ouvir os nossos jovens, eu diria. Este é um bom princípio para ouvir os jovens, é um fórum de escuta e de debate em Roma, a preparar este sínodo. Como é que foi o recolher, ao fim e ao cabo, esta informação acerca do escotismo em todo o mundo, o que se espera do sínodo, o que os escuteiros solicitam também à Igreja, toda esta carga de pedidos e de sublinhados que leva até esta reunião? Bom, basicamente, isto já tem sido um trabalho longo, ao fim de muito tempo, dentro do escotismo, que é o que eu posso falar um pouco melhor. E não sei se sempre temos sabido projetar o que fazemos. E falamos muito de medir o nosso impacto e de mostrar para fora, e acho que o escotismo, se calhar, tem aqui um bocadinho ainda esta limitação, que é mostramos pouco para fora aquilo que fazemos. Eu acho que passa um bocadinho por mostrar o que fazemos. Não sei se eu sozinho, perante 300 pessoas, vou ser capaz de, mas acho que esta presença é inexoravelmente importante. E depois há outra questão, que é, dentro do escotismo nós temos jovens católicos que fazem toda a sua caminhada, mas também, e obviamente isso depende da associação, a nossa associação é uma associação com a identidade católica muito forte, mas existem outras associações, também membros da CIS, da Conferência Internacional Católica do Escotismo, que não são fechadas, entre aspas, desse ponto de vista, e portanto acolhem jovens ou em caminhada, ou mesmo sem caminhada cristã, e obviamente tentam educá-los de acordo com a proposta da Igreja. E portanto acho que esta diversidade tem que... É um enriquecimento também que levam ali. Acho que sim. E a Igreja tem que ter uma linguagem, digamos assim, uma capacidade para levar junto desses jovens uma proposta de vida diferente. O escotismo já a dá, mas enriquecê-la com a perspectiva da fé, como faz o escotismo católico desde logo, torna toda esta experiência de vida mais interessante. Eu acho que sim. O que nós podemos aí partilhar é um pouco a linguagem escotista, que certamente não será implementável em todos os cantos, não é? É uma linguagem, existem outras. E é um método, existem outros. Mas penso que é esse adaptar de linguagens que importa a Igreja conseguir fazer. O escotismo, pelo seu método educativo, desde logo, e de funcionamento interno, o jovem é sempre protagonista da sua ação. Desde o preparar de uma atividade, à forma como a vai viver, à forma como a avalia, tudo roda à volta dos jovens, desde os lobitos aos caminheiros, não é? São educados assim. É uma experiência também em que a Igreja pode recolher alguma inspiração, no sentido de dar mais espaço aos jovens dentro da Igreja. Essa também é, de alguma forma, uma experiência sinodal que nós vivemos logo desde o início na nossa forma de educar, eu diria, que é eu saber ouvir os outros, eu saber expressar as minhas opiniões, eu, enquanto jovem ou enquanto criança, né, no escotismo, e conversar com os outros e entender-me com os outros, não é? Muitos dos nossos objetivos educativos têm exatamente a ver com como é que eu lido com os outros, quando eu ganho ou quando eu perco, quando sou eu a mandar, etc. E acho que esse caminho também é um caminho mini-sinodal, ou mini-sinodal, diria eu. E espera-se que a Igreja também funcione um bocadinho assim, em que os jovens não sejam apenas para encher estádios, digamos assim, em iniciativas da pastoral juvenil, mas que depois sejam atores também na ação da Igreja. Eu penso que a Igreja está a puxar por nós nesse sentido. É preciso também acordar os jovens para querer, porque muitas vezes os jovens também, eles próprios estão instalados, não querem participar. E isso vê-se a nível eclesial como se vê a nível social, não é? Ou cívico. Estão instalados e, portanto, acho que a Igreja quer puxá-los e esperemos que
que eles respondam. O escotismo também sente isso nas suas fileiras de jovens hoje muito agarrados aos dispositivos eletrónicos, muito instalados, pouco críticos, digamos assim? Sim, é um problema, claro que depende das idades, mas é um problema... dos tempos. Dos tempos, e os dirigentes mais velhos referem que não sabem o que é muito fazer aos jovens, de facto, e nos últimos 10, 15, 20 anos tem-se assistido a essa dificuldade. Mas são dificuldades como sempre existiram e, portanto, acho que vamos fazer-lhes face. Penso que ali existirá também, nesta oportunidade, neste pré-sínodo, uma bidirecionalidade no funcionamento dos trabalhos. Ali vai levar o que o escotismo espera da Igreja, contributos vindos das associações, todo o mundo, mas trará também a experiência de muitas outras organizações de juventude com as quais vai contactar ali. Penso que aí também, nas suas expectativas, acaba por ser um enriquecimento a esta participação neste pré-sínodo. Essa eu diria que é a minha maior curiosidade ou expectativa relativamente à participação, que é o ouvir os outros, de facto, e depois vai depender como for a representação. Portanto, serão cerca de entre 300 a 350 jovens presentes, e vai depender um pouco da origem dos jovens. Se forem jovens de associações, de movimentos muito mais radicados na Europa, será uma coisa. Se a representação entre os vários continentes for um pouco mais dispersa, acho que será ainda mais enriquecedor. Não posso dizer, depois no final poderei. Claro. E aí eu espero ouvir exatamente o feedback dos movimentos que trabalham com jovens e que acho que vão nos trazer realidades muito diferentes. E a Igreja também tem que olhar para isso, porque essa é a dificuldade. Uma coisa é pensar como trabalhar os jovens na Europa, outra coisa é pensar como trabalhar os jovens em África ou na América Latina, etc. E o escotismo tem uma grande experiência nesse aspecto, do trabalhar com a diferença e com o confronto positivo da culturalidade, não é? Agradecemos então a sua presença hoje aqui no programa Eclésia e vamos esperar também pelo bom desenrolar deste pré-sínodo e do sino que se aproxima. Obrigado, Rui Teixeira, pela sua presença hoje aqui entre nós. Não esqueça que hoje ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Será mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.